Olá, amados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus Cristo, estamos juntos pela graça do nosso Deus, nesse culto, que é o culto do terceiro domingo de Páscoa, onde podemos novamente, juntos, celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela ressurreição de Cristo também nos alegrarmos sempre na certeza da nossa ressurreição. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo guie a cada um de nós, nesse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus gracioso, amoroso, que nos perdoa e assim guia a nossa vida aqui nesse mundo conforme a sua rica misericórdia. Nós hoje vamos usar a ordem do culto principal, número 2. Nós vamos iniciar cantando do Inário Luterano, o hino número 219. Hino número 219. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará, por toda a eternidade convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infindo amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Seguimos com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos conceda a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, aqueles que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. E também prometeu: quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. O salmo do dia, indicado para o terceiro domingo de Páscoa, é o salmo número 116, versículo número 1 até o versículo 14. Salmo 116, 1 a 14. Leitura do Salmo 116, versículo 1 até o versículo 14, onde diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, o Senhor unigênito Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo,
nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Amado Deus e Pai, nós nos achegamos ao refúgio da Tua infinita compaixão, nos alegrando pelo acolhimento que o Senhor sempre oferece a todos nós. O Senhor nos ama e assim amorosamente sempre nos perdoa, como fizeste novamente no dia de hoje. O Senhor é misericordioso e bondoso, tardio em irar-se, e assim nos trata todos os dias com essa bondade, essa misericórdia, que são grandes marcas do Teu grande amor para com o ser humano. Nesse tempo de Páscoa, que o Senhor nos guie sempre na alegria da ressurreição, e assim abençoe ricamente a nossa vida, para que possamos, dentro dessa alegria, testemunhar na certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, todos nós também vamos ressuscitar. Renova em nós sempre a alegria da salvação no perdão que temos em Jesus Cristo. Oramos, querido Pai, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina contigo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nesse período pós-Páscoa, nós temos as leituras do Antigo Testamento substituídas por uma série de leituras do livro de Atos. E o texto de hoje é o texto de Atos 2, versículo número 14, primeira parte desse versículo 14, e depois então passamos para o versículo 36 e a leitura segue até o versículo 41. Atos 2, 14 a primeira parte, 36 a 41. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A leitura da epístola nós a encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 17 até o versículo número 25. 1 Pedro 1, 17 a 25. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte
que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar do Inário Luterano, o hino número 106, hino 106 do Inário Luterano. Sei que vive o Redentor, sobre a morte é vencedor. Ele aqui na cruz morreu, reina em glória lá no céu. Junto ao Pai em grande amor, intercede a meu favor. Quer em tudo me guiar, do pecado me guardar. E livrando de temor, alivia minha dor, concedendo vida e paz, alegria, alento traz. Em Jesus seguro estou, pois da morte me livrou. Minha vida aqui darei, a servir meu Deus e Rei. Leitura do Santo Evangelho para o culto do terceiro domingo de Páscoa. Evangelho de Lucas, capítulo número 24, versículo número 13 até o versículo número 35. Lucas 24, 13 a 35. Glórias a ti, Senhor. Onde diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Nós vamos nos unir na confissão da nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos do Inário Luterano, o hino número 120, hino número 120 do Inário Luterano. Fiéis, vinde exultai, e com Maria jubilai. Aleluia, aleluia, as trevas vedes já fugir, e o sol de novo reluzir. Aleluia, aleluia, aleluia. As chagas de teu Salvador te manifestam seu amor. Aleluia, aleluia, de todo o coração te amou, a própria morte se entregou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, o herói, ressuscitou, venceu a morte e triunfou. Aleluia, aleluia, jubile
canta o coração, pois Cristo traz consolação. Aleluia, 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 aleluia. Agora podes exultar, vendo do túmulo voltar. Aleluia, aleluia, Deus aceitou a mediação. Exaltou, pois, em gratidão. Aleluia, 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 aleluia. A leitura do Santo Evangelho para este culto, para o terceiro domingo de Páscoa, está registrado no evangelista Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35, onde está escrito: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui as palavras do Santo Evangelho
para este culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, convido a vocês a meditarem comigo nas palavras lidas do Evangelho de Lucas para este terceiro domingo de Páscoa, quando celebramos ainda a ressurreição de Cristo. A cada domingo temos a oportunidade de celebrar a Páscoa do Senhor. E nós temos um belíssimo relato de uma viagem, de uma caminhada, um relato cheio de detalhes e um diálogo riquíssimo. É comum, quando nós encontramos alguém, a nos relacionarmos com uma conversa. Conversamos sobre diversas coisas que para nós normalmente são importantes, ou que a gente imagina que pode ter algo em comum com a outra pessoa. O ser humano é comunicativo, precisamos conversar. É interessante que quando não conhecemos a pessoa, para começar uma conversa, falamos sobre algo bem amplo, que ambos estão passando. Normalmente, às vezes, falamos sobre o tempo, será que chove? Ou está muito quente? As pessoas falam sobre futebol, sobre comida, sobre receitas, e também sobre as notícias e os acontecimentos dos últimos dias, e como nós temos falado dos últimos acontecimentos. E esses ultimamente têm nos deixado tristes, com medo, inseguros. O que vai acontecer? Quando essa pandemia vai terminar? Quando tudo vai voltar ao normal? Quando poderemos voltar a encher os bancos da igreja? Está demorando muito, o que nos deixa mais tristes e inseguros. Nunca imaginávamos que passaríamos por isso, de ficarmos isolados em nossas casas. Como vai ser depois? Como serão os nossos relacionamentos? E muitas de nossas seguranças parecem ter caído. Estamos com medo, muitos tristes. E um pouco parecido estavam aqueles discípulos naquela viagem. Inseguros, chocados, tristes, caminhando numa estrada para uma aldeia, a aldeia de Emaús. E eles estão caminhando, conversando, discutindo sobre o que tinha acontecido, provavelmente apavorados, com vários sentimentos de angústia, medo, apreensão. Viram coisas inimagináveis. Eles presenciaram uma semana agitada, repleto de acontecimentos importantes e que marcaram as suas vidas. Provavelmente viram Jesus entrando em Jerusalém uma semana antes, num domingo, mesmo que de uma forma humilde, montado num jumentinho, mas sendo ovacionado pelo povo, sendo proclamado rei, aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que alguns dias antes de entrar em Jerusalém havia ressuscitado Lázaro, que parecia que naqueles momentos estava no auge e que dali as coisas iriam melhorar, pelo menos do ponto de vista das pessoas e do povo que estava acompanhando, as multidões que estavam junto. Aquele que iria libertar a Israel. As esperanças estavam todas em Jesus, mas de repente, durante o desenrolar daquela semana, as coisas foram mudando. Algumas pessoas começaram a perseguir a Jesus, as autoridades religiosas, as autoridades políticas. E de repente Jesus é preso, é torturado, é condenado à morte, crucificado, colocado entre malfeitores e morre naquela cruz. E todas as esperanças que as pessoas colocavam em Jesus, naquele domingo quando ele entrou em Jerusalém, aclamado e ovacionado, tudo aquilo cai por terra. Parece que tudo morre naquela cruz. E os discípulos estão angustiados com isso.
com medo, a fé estava se perdendo. E nessa caminhada, de repente, alguém se coloca ao lado deles e pergunta: o que vocês estão aí conversando? O que tanto preocupa vocês? E eles respondem meio que não acreditando que alguém vindo de Jerusalém não estivesse sabendo tudo o que aconteceu naqueles dias. Porventura, é o único que estava em Jerusalém, não sabe ou ignora o que aconteceu nos últimos dias? Impossível alguém sair de Jerusalém sem saber o que estava acontecendo. Mas Jesus quer participar dessa conversa e pergunta: quais os fatos? O que aconteceu? Quer saber deles como eles viram todos esses acontecimentos. E eles contam, relatam, entristecidos, tudo o que aconteceu a Jesus, como os principais sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E na sequência ainda parece a maior tristeza, a maior frustração deles. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar a Israel. Jesus não satisfez as expectativas deles, as expectativas do povo. Jesus havia morrido e ali naquela cruz todos os sonhos e as expectativas do povo são frustrados. Mas eles continuam. Também aconteceu algo surpreendente. Algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus e não acharam o corpo dele. E ainda viram um anjo que disse que ele vive. E mais pessoas, os mais discípulos foram lá também para ver se era verdade. E viram assim como as mulheres contaram. Então Jesus diz a eles: como vocês demoram para entender e para crer no que os profetas disseram. Como são demorados. Toda a Escritura, desde Moisés, desde o início de Gênesis até os profetas, todos levam a Jesus, todos apontam para o Messias. E Jesus diversas vezes, quando andava com o povo, falava que era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria. Que Jesus veio para assumir o nosso lugar, sofrer e morrer em nosso lugar e assim ressuscitar. Então Jesus passa a ensinar aqueles discípulos durante esse caminho o que as Escrituras falavam a seu respeito. Uma aula completa do Antigo Testamento. E aqueles discípulos só foram reconhecer que era o próprio Jesus que estava ali com eles quando ele repete o que fez na instituição da ceia, quando pegou o pão, deu graças, partiu e entregou a eles. Ali os discípulos o reconheceram. Jesus estava o tempo todo com eles. Queridos irmãos e irmãs, algumas vezes também demoramos para entender, para crer. Às vezes também somos demorados em reconhecer a presença de Jesus ao nosso lado, a confiar no amor e no cuidado do nosso Deus, mesmo quando as coisas ao nosso redor parecem estranhas e difíceis. Somos limitadas, a nossa razão é limitada em compreender a grandiosidade da obra de Jesus por nós. Somos limitados em compreender a gravidade dos nossos pecados, que levaram Jesus a ser crucificado, a ser sacrificado, a ter o seu sangue derramado no alto daquela cruz, onde os nossos pecados foram pagos, onde os nossos pecados foram perdoados. Toda a sua obra realizada de uma maneira pública, com diversas testemunhas oculares, mesmo quando os discípulos desconfiavam e não acreditavam, Jesus se coloca ao lado deles, no meio dos seus sofrimentos, dos seus temores, das suas tristezas. Jesus caminha junto. Assim como hoje, também está ao nosso lado, em nossa caminhada terrena. Quando os discípulos o reconhecem, eles compartilham um sentimento maravilhoso de quando Jesus falava com eles, o coração ardia. A palavra de Jesus dando conforto,
em meio a tristezas que eles estavam passando, o coração ardia. A palavra de Jesus agindo nos corações e impulsionando eles a compartilharem com os outros discípulos o que haviam presenciado, a maravilhosa notícia. Voltaram correndo para Jerusalém para contar as novidades, para falar da ressurreição de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, essa mensagem se tornou conhecida entre nós através do testemunho que começou com as mulheres, com os discípulos, chegou até os nossos pais, chegou até nós hoje, e cabe também a nós torná-la conhecida, as pessoas que não conhecem, as próximas gerações, aos nossos filhos, e assim mais pessoas são salvas e acrescidas ao povo de Deus. Você já falou ao seu filho, à sua filha, sobre Jesus? A palavra de Deus age, é poderosa, é eficaz, permanece eternamente, como o apóstolo Pedro, citando o profeta Isaías, escreve no texto lido de hoje: seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Tudo pode mudar, os dias podem passar, mas a palavra do nosso Deus não muda, ela permanece para sempre. E assim também nós permanecemos na sua palavra. Deus nos concedeu meios maravilhosos de divulgar a sua palavra, mesmo em meio à pandemia, mesmo sem precisar sair de casa, através da internet, a palavra de Deus chega aos nossos lares e nos traz o consolo que precisamos. A notícia da ressurreição de Jesus para os discípulos fez com que eles não ficassem parados. Uma notícia, uma palavra que move as pessoas a agirem pela salvação dos outros. Jesus continua vindo até nós. Em sua palavra, nós reconhecemos o próprio Jesus no partir do pão, na Santa Ceia, assim como aqueles discípulos. No partir do pão, na Santa Ceia, nós temos o corpo e o sangue de Jesus para nos dar perdão dos pecados. E assim Jesus cumpre também a sua promessa de que está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele de fato está na Santa Ceia, no batismo, na sua palavra, ao nosso lado. Em tempos de aflição, as incertezas e dúvidas com relação ao que está por vir podem tornar os nossos pensamentos e nos deixar temerosos. Podemos talvez não perceber Deus em nossas angústias, nos nossos temores e aflições, mas Deus está presente. Ele prometeu estar. Que possamos sempre nos consolar com a presença de Jesus ao nosso lado, para que possamos viver os nossos dias confiantes de que a ressurreição de Jesus nos dá a garantia de que também ressuscitaremos e viveremos eternamente, junto a Jesus nos céus. Que Deus nos mantenha sempre firmes nessa certeza, através da ação do seu Espírito Santo. Sempre oramos para que Deus nos livre desse mal, que nos aflige, para que logo possamos voltar a nos reunir em torno da sua palavra aqui na igreja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação
e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Santo Deus e Pai, a Ti nos achegamos, certos de que o Senhor nos ouve e assim nos acolhe com graça e bondade. É sempre maravilhoso experimentar todo dia o quanto o Senhor é bom, uma bondade que não termina nunca, mas conforme a Tua promessa se renova a cada manhã. Querido Pai, conceda que a Tua palavra possa sempre arder em nosso coração e que assim possamos sempre reconhecê-la como palavra do Senhor, que nos conduz, que nos guia, que nos conforta e consola, e que nos revela Jesus Cristo ressuscitado, vencedor sobre a morte, e pela vitória dele, pela fé que o Senhor mesmo nos deu em Jesus na ação do Espírito Santo, todos nós também podemos ter a certeza da nossa ressurreição. Nos entregamos a Ti, amado Pai, gratos pelo perdão que o Senhor nos concede e rogando que o Senhor não permita que o nosso coração se endureça, mas que ele possa sempre ser um coração arrependido, de forma que recebamos do Senhor o perdão de Jesus. Querido Deus, também nos entregamos a Ti nesse tempo de pandemia que vivemos, pedindo que o Senhor guie todas as ações daqueles que nos governam. Abençoa, querido Pai, a cada cidadão, para que também possam ter bom senso e sabedoria nesse momento. Querido Pai, de forma muito especial, abençoa e guarda aqueles que estão passando por essa enfermidade. Conceda que possam ser curados. Também lembramos de tantas pessoas que enfrentam outras enfermidades. Certamente muitos sofrem por causa de outras coisas. Também, querido Deus, os entregamos a Ti, na certeza de que o Senhor não se esqueceu deles, mas está sempre atento às suas necessidades. Também fortaleça-os e conceda por graça que possam melhorar na sua saúde. E de forma muito especial, abençoa os enlutados. Muitos nesse tempo estão chorando, porque perderam pessoas queridas, por uma razão ou por outras. E assim, querido Pai, somente o Senhor, na Tua infinita sabedoria, pode confortar o coração daqueles que choram a perda de alguém. Por isso, esteja com cada um deles, guiando, confortando o coração, sarando as feridas que a morte provoca nas pessoas e dando sempre a certeza de que, assim como Jesus ressuscitou, todos nós também vamos ressuscitar. Conceda que possamos viver a nossa fé também nesse tempo de isolamento, que possamos, querido Pai, testemunhar o Teu amor nos meios que o Senhor nos concede para fazermos isso. Abençoa nossas famílias, que estão, na maioria delas, vivendo dias confinadas dentro de suas casas. E isso é muito bom, mas também conflitos podem aparecer ali. Que o amor possa prevalecer também nesse convívio e que possamos aproveitar esse tempo para estreitar os nossos laços familiares e também fortalecermos a nossa fé com a presença da Tua palavra entre nós. Abençoa a Tua igreja para que também permaneça firme, sabendo que um dia isso vai terminar e nós poderemos nos reunir nos templos, louvando, tendo nosso momento de comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor. Enfim, querido Pai, receba todos os nossos pedidos e também a nossa gratidão. Em nome de Jesus, assim nós o fazemos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano o hino número 280, hino 280 do Inário Luterano. Habita em tua graça conosco, ó bom Senhor, que mal algum nos faça o astuto malfeitor. Habita na Escritura conosco, ó Salvador, e dá-nos a ventura do celestial favor. Habita em claridade conosco, ó luz de Deus, firmados na verdade, iremos para os céus. Habita em bênção rica conosco, ó Redentor, gracioso multiplica em nossa fé e o amor. Habita poderoso conosco, ó grande herói, ao diabo impiedoso e ao mundo vil destrói. Habita em lealdade conosco, eterno Deus, vem dar-nos por bondade constância, enfim, os céus. Queridos em Cristo, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desfrutando sempre do amor maravilhoso do nosso Deus, e que o nosso Deus, em sua infinita generosidade, guie a vida de cada um de nós nesses dias que vivemos e também providencie, conforme a sua sabedoria e no seu tempo, para que possamos estar juntos o mais breve possível. Que Deus abençoe a cada um de vocês e assim esteja sempre presente nas nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.